Pai do Senhor, irmãos. Semana passada não foi possível fazer um vídeo, mas hoje, graças a Deus, foi-me possível comentar com vocês mais um assunto acerca da palavra de Deus. E o assunto hoje que eu quero falar é sobre o Deus El. Que divindade é essa? Da onde se originou a adoração a essa divindade? Porque essa divindade entrou no conceito teológico e cultural de Israel, a ponto do próprio Deus ser chamado de El dentro da cultura e da língua hebraica. Irmãos, nós sabemos que Abraão, chamado por Deus, sai da Mesopotâmia, e vai em direção à região de Canaã. E Abraão era adorador de Marduk, Sim, Shamash, Istá e várias outras divindades que compunham o panteão de Deus babilônico ou, no seu quadro mais amplo, mesopotâmico. E então, Abraão, quando sai em suas peregrinações, a Bíblia diz que no capítulo de número 17, Deus então vai dizer para Abraão: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. É engraçado que quando Deus se revela a Abraão como o Deus Todo-Poderoso, Deus está se revelando como El Shaddai. El, irmãos, na cultura cananeia, vou explicar a vocês quem que é El. Na cultura cananeia, nos panteões dos deuses, El é o pai de Baal, é o chamado Deus ancião, ou o pai dos deuses. É como Zeus na cultura grega, Mercúrio, ou melhor, Júpiter, na cultura romana. Então, essas nações politeístas acreditavam em vários deuses, só que eles criam em um Deus ancião, soberano, sendo o pai dos demais deuses, a quem ele entrega o poder e se ausenta. Mas, porém, esse Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus que transcende, a comunhão com o homem, transcende entre o mundo físico e o mundo espiritual, a ponto de ele pôr os seus filhos como administradores. E na mente dessas nações, esse Deus só interviria em caso de guerra entre os deuses. Se você for olhar na cultura cananeia, tem a batalha de Baal contra Yam. Yam é o deus das águas, deus das profundezas. Mote é o deus da morte, E por aí vai. Como tinha Astarote, Astarte, que era esposa de El, depois tinha Astarote também, que era esposa de Baal, e por aí vai. E então, aí você me pergunta, mas Cleito, como que esse Deus pagão, El, entra no conceito teológico dos hebreus, a ponto do próprio Deus adotar o nome de El para si próprio? Irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Em toda a cultura, preste bem atenção, tem uma revelação da verdade de Deus. Claro que o pecado danificou o conhecimento do homem de Deus em sua totalidade, até que Cristo veio, e revelou Deus para o homem outra vez. Então, para os irmãos terem uma ideia, os filósofos, ou melhor, os pais da igreja,
viram na filosofia uma revelação que tinha verdade de Deus. Claro que nem toda a filosofia, mas parte da filosofia tinha revelações de Deus. Tinha a chamada verdade revelada por Deus para os homens. E aí, o que acontece? Quando eles viam essa verdade, eles usavam naquilo que eles viam que tinha já tendência diabólica, cética, demoníaca, e resplandia aí a queda humana, eles rejeitavam. É no caso de Baal, é no caso de El. El é o Deus Todo-Poderoso. Só que até aí os cananeus recebem esse conhecimento desse Deus que transcendia a sua mente. Eles sabiam que esse Deus é o Criador de tudo. Então, aonde entra a deturpação espiritual aí? Quando vem a crença em Baal, que é o Deus da fertilidade, em Acera, o Astarote, que era o Deus da guerra, que tinha também a fertilidade, que tinha os cultos de prostituição, Mote, o Deus da morte subterrâneo, Ion, que era o Deus das profundas águas, é tanto que o nome Mar Vermelho é chamado de Yam Suf, né? Mar de juncos. Então, eles tinham essa noção, mas não tinham a total revelação daquilo que é, ou daquele que era o verdadeiro Deus El. E os irmãos têm que se lembrar que nem todo mundo em Canaã era perdido e era politeísta. Vou lembrar os irmãos, o encontro de Melquisedeque com Abraão. A Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém, antigo nome de Jerusalém, depois veio a ser Jefes, depois passou a ser Jerusalém. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão lhe entrega o dízimo e ele abençoa Abraão. E o escritor do Hebreus vai falar sobre isso. E o interessante que o Salmo 110, no dia da consagração do rei, que esse hino aí é o chamado hino da entronização do rei, é citado esse salmo: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que Melquisedeque era sacerdote rei, típico em Jerusalém, porque o rei de Jericó, o rei de Ai, de outra cidade, tinha os seus sacerdotes particulares, mas Melquisedeque, ele era sacerdote e rei. E quando a Bíblia diz que Jesus era da ordem de Melquisedeque, é pelo fato de, assim como Melquisedeque, Jesus não vinha da linhagem de Levi, que era a linhagem a quem pertencia o sacerdócio em Israel. Esse é o motivo da comparação, um dos motivos da comparação de Jesus com Melquisedeque. E o outro é que Melquisedeque, além de rei, era sacerdote. Jesus também foi rei e sacerdote, profeta, coisa que a Bíblia não menciona acerca de Melquisedeque. Então, mesmo na cultura de Israel, irmãos, o rei, ele não tinha a noção de divindade como tinha nas nações pagãs, né? Mas o rei era ali um representante de Deus. É tanto que na consagração do templo, quem ora é Salomão. Ora a Deus, consagrando a casa e pelo povo, uma espécie de sacerdote, de rei sacerdote. Claro que quem exercia a função eram os filhos de Levi, né, que entrava na pessoa do sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, e dos sacerdotes que faziam a função no templo, dentro do tabernáculo e depois no templo. Porém, na sua totalidade, Salmo 110 apontou para Cristo, mas era cantado no dia da entronização do rei. Então, voltando agora para a questão de do encontro de Abraão com Melquisedeque, Melquisedeque é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui
tem nome de duas divindades cananeias. El, que o próprio Deus se chamou de El. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. E agora, o escritor de Gênesis chama Melquisedeque de sacerdote do Deus Altíssimo, junta El e junta Elion, que era uma outra divindade cananeia. O que o escritor dos Hebreus, de Gênesis está falando, e dos Hebreus também falou, e que o povo de Canaã não entendeu, é que El não era uma divindade diferente de Elion. Esse Deus era o Deus Altíssimo. Ele é tanto El como Elion. Por isso que Melquisedeque foi apresentado não como sacerdote de duas divindades, de uma só, do Deus Todo-Poderoso, ou melhor, do Deus Altíssimo, El Elion. E isso daí entrou dentro da cultura e da revelação de Deus para Israel, que dentro dos nomes de pessoa e de cidade, os nomes eloístas, né? Porque o plural de El é Elohim. Se El é Deus, Elohim é Deus. Então, quando você lê em Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim, você está dizendo o plural de El, que seria Deus. Aí vem a questão de plural de consulta, plural de majestade, não é o foco aqui agora. Se é trindade ou não, porque na cabeça dos judeus o conceito de trindade não entrava. Nós cristãos que vemos aí o leque da trindade, mas não é na cabeça dos judeus aqui quando eles falam Elohim. É igual Adonai. Adonai é meus senhores. Nós, como trinitarianos, vemos, né, uma ação trinitariana aí, mas não é o caso aqui. Voltando então para o caso de Elohim, por exemplo, nomes eloístas na Bíblia: Ezequiel, Daniel. É tanto que na cultura cananeia tem o mito do Daniel ou Dan-El. Quando Ezequiel fala lá no seu livro que ainda que Daniel orasse pelo povo, Daniel, Jó e Moisés, há uma discussão se era o Daniel contemporâneo dele ou se era o Dan-El da cultura cananeia. Eu acredito, Cleiton, que seja o Daniel, o profeta estadista, porque Daniel era um mito, tem a história dele lá e não condiz com a verdade de Deus. Então, e tem outros nomes que terminam com El: Ezequiel, Daniel, Daniel. O próprio nome de Israel é um nome eloísta, irmãos. Lugares de Israel, nome de pessoa também de lugar, Betel, Peniel, e há vários outros nomes que terminam com El, que são chamados nomes eloístas. E para os irmãos terem uma ideia, o conceito de juízes, aqueles legisladores, é chamado de Elohim. É tanto que Jesus disse assim no seu debate com os fariseus lá em João: você diz na sua lei que sois deuses, ou seja, que o juiz era uma espécie de Elohim, representante de Deus para julgarem o povo. Assim como tem nomes já vistas na Bíblia, por exemplo, Jeremias, Isaías, Zacarias, Sofonias, termina com Ias, vem de Yahu, Iavé. Teve também esses nomes eloístas. Há nome até de seres angelicais também, que eram eloístas. Por exemplo, Gabriel, o arcanjo Miguel. Esses são nomes eloístas, dados pelos próprios seres angelicais para os seres humanos. Então, irmão, El é o mesmo Deus
Javé. É o mesmo Deus. É o mesmo Adonai. Por mais que Israel toma esse nome de uma cultura, só que isso daí não tomaram, irmão, por questão de semântica, por questão de idolatria, não. O próprio Deus se revelou a Abraão como El Shaddai, e depois Melquisedeque foi apresentado como o sacerdote de El Elyon, e o próprio Jacó, quando tem aquele encontro ali com Deus, na cidade que antes era Luz, o nome daquele evento ali é chamado de hierofania, ou seja, manifestação do sagrado. E Jacó então dá um nome a este lugar, que passa a ser Betel. Bet, casa é o Deus, casa de Deus. E depois, em Gênesis 32, ele tem aquele encontro lá em Peniel, que quer dizer face de Deus. Entendeu? E isso daí, irmão, prova que não foram os cananeus que deram o nome de El para Israel, ou apresentaram El para Israel. Deus já se revelou como Deus El para o seu povo, né? Deus se apresentou. O patriarca Abraão já o conhecia como El, Jacó o conhecia como El. O caso de Deus se revelar em Êxodo 3 para Moisés como Javé ou Iavé, é porque era um outro contexto de um povo que estava há 400 anos na prisão. Só que o texto lá está o seguinte, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que assim eu não me manifestei a eles, assim como Deus que liberta, como o Javé, o Senhor que cumpre a sua promessa. Lá é o El que fez a promessa. Ali é o Iavé, ou eu sou o que sou, ou sou o que serei, né? Ou serei o que você precisar, eu sou o que você precisar, e várias outras formas de interpretar esse eu sou. O povo então estava conhecendo o seguinte: o Deus El, que guardou os pais, fez promessa aos pais, se revelou a nós agora como Iavé, o Senhor, né? Aquele que é maior do que Faraó, aquele que cumpre promessa. E aí tem alguém que diz não, que Javé era o Deus da montanha, que era adorado pelos midianitas. Esse Deus aí não foi conhecido pelos pais. Irmãos, isso é um dos grandes absurdos. Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu estou triste, ou estou enfermo. Deus pode se revelar para mim como Jeová Rafá, o Deus que sara. Mas talvez você aí está sendo injustiçado, e ele vai se revelar para você como Jeová Tidequeno, Senhor, justiça nossa. Talvez você está em dúvida, e Deus pode dizer, olha meu servo, eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Gente, é plural de nome para uma mesma pessoa. E tem um nome que os reis era usado para os reis, chamado plural de majestade. Como que é isso, Cleio? Ó rei, vive para sempre, ó grande, afamado rei. São vários plurais de nome para uma mesma pessoa. Então Deus pode se revelar para um como El Shaddai, como El Elyon, como Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Vários nomes para o mesmo Deus. Então Deus que se revelou na montanha do Sinai e o Deus que se revelou em Gênesis 2 para Abraão é o mesmo Deus. É tanto que ele diz assim, eu sou o Deus de teus pais. Só que dessa forma eles não me conheceram. Eles não me conheceram. Mas você agora me conhece, porque eu desci por causa da aflição do meu povo. Então, El, Iavé, é o mesmo Deus
que se revelou tanto aos patriarcas como aos descendentes do patriarca e se revela de acordo com a nossa necessidade. Ele é o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Elyon, o Altíssimo Deus. E assim como ele é o grande Yahvé que se manifestou no Sinai e o grande Adonai que os judeus até hoje clamam. É isso daí, irmãos. Não tem confusão na Bíblia. E bendito seja Deus que em meio a uma nação tão pagã, Deus preservou Melquisedeque como até um tipo de Cristo. Hoje é um tipo de Cristo para nós. A própria Raabe, uma que se converteu ao Senhor. Ornã, o Jebuseu lá na eira lá de Araúna, lá, quando Davi foi querer sacrificar para que a praga parasse em Jerusalém. A graça de Deus se manifestou desde o Antigo Testamento. E esse povo, como lá em Atos 16, adorava a quem não conhecia. Mas aí Deus depois se revela a esse povo e nem todos os cananeus se perdem. Que Deus abençoe os irmãos. Espero ter ajudado aos irmãos a entenderem quem é o Deus El. Claro, aí sim, os Baalins, que Baal quer dizer Senhor, são divindades pagãs. Corrupção da queda humana e também da influência satânica por trás, querendo deturpar a verdade de Deus. Mas como disse Paulo, ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. Então saiba, quando você disser o Deus é, alguém disser, não, isso é nome cananeu, pode ser até o nome de uma divindade que os cananeus adoravam sem saber, mas o próprio Deus se revelou como El. O Deus El é o mesmo Adonai e é o mesmo Yahvé, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o nosso Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.